Queridos, bom dia. Nós vamos ter mais uma aula nessa manhã. O pastor Weber, como o pastor Jailson falou, ele está no aniversário da Igreja Manancial e ele está fora. E o Júnior também, se não me engano, ele também está descansando, que ontem parece que foi aniversário de casamento dele. E ele também está afastado hoje. Então, estou sozinho. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ter que responder. Se eu não souber responder, eu certamente passarei para eles e responderemos na próxima aula. Queridos, é uma alegria, mais uma vez, os irmãos que me conhecem sabem o privilégio que é poder estar aqui à frente compartilhando a palavra de Deus. Eu realmente me sinto muito alegre, muito feliz em poder ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Eu acho que é uma forma de nós amadurecermos na fé e caminharmos aqui dando um bom testemunho do Senhor. E nessa manhã não será diferente. Nós iremos estudar sobre a criação. Um tema que para nós cristãos, é um tema aparentemente tranquilo, mas mesmo assim temos algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre a criação. E não somente no contexto nosso de irmãos, mas também a respeito das pessoas com quem convivemos. Em algum grau nós somos questionados sobre a visão bíblica da criação do homem e do universo. E somos questionados frente a teorias, a diversas hipóteses, diversas situações. A grande questão é como nós, como crentes ou não crentes, identificamos e visualizamos essas situações. O nosso tema, então, é Deus faz todas as coisas. A criação do homem e do universo. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, já agradecidos por tudo o que o Senhor permitiu que tivéssemos até agora. Te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, desde o derramar da chuva sobre o solo, que permite a frutificação, o alimento para os nossos corpos, assim como a Tua palavra, que alimenta a nossa alma. Por isso, Pai, permita que agora os nossos ouvidos, os nossos olhares, tudo esteja focado em aprender um pouco mais do Senhor. E permita que eu seja instrumento em Tuas mãos. Te louvamos por essa manhã, te louvamos por tudo, em especial pelo sacrifício de Cristo na cruz. Orando no nome dEle. Amém. Irmãos, a bibliografia que nós utilizamos, os irmãos já conhecem. Alguns me perguntam quais os livros estudar. Normalmente, o livro mais básico aqui é o do presbiterianismo, é esse pequenininho amarelo com preto. Ele é bem interessante porque são capítulos curtos e que abordam todos os temas que nós estamos tratando aqui. Nesse semestre, ele é a classe de presbiterianismo aplicado, é a parte básica do presbiterianismo, e na sequência, no semestre seguinte, nós trataremos do presbiterianismo avançado, que seriam temas mais aprofundados a respeito do presbiterianismo. Para que a gente possa iniciar a nossa aula, eu separei uma parte da confissão de fé, da nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 4, o primeiro item, que fala da criação. O texto diz assim: no princípio, aprouve a Deus, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Essa é uma declaração que a nossa confissão apresenta sobre a criação, aborda os aspectos da criação do universo, falando que o universo foi criado em 6 dias e tudo era muito bom aos olhos de Deus. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso, e como eu falei na introdução, nós temos essa consciência de maneira tranquila como cristãos. Mas uma pergunta me veio quando estava preparando o nosso estudo: como surgiu o universo efetivamente? Os irmãos podem se manifestar. É pergunta para todos. Como o universo surgiu? A partir da ordem da palavra de Deus. Quem mais?
Eu ia trazer uns bombons, irmãos, mas eu acordei atrasado, não consegui comprar o bombom para trazer para estimulá-los, principalmente nessa manhã chuvosa, bem assim, aconchegante. Então, queridos, como surgiu o universo? Pela palavra de Deus. Que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Complemento, pois não? Pelas mãos de Deus. Uma outra pergunta. E o homem, como surgiu? Sim, Deus moldou o homem do barro. Perfeito. Mais alguma contribuição? Todos concordam? Ninguém discorda? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Mas vem a seguinte pergunta. Você realmente acredita? E por que eu faço essa pergunta que parece uma pergunta retórica? Veja que nós falamos que o universo foi criado por Deus. Que o universo foi criado por Deus e o homem também criado por Deus, formado a partir do pó. E esse pó formando o homem, e a partir do sopro de vida que Deus coloca nas narinas do homem, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Mas veja o impacto dessa afirmação para as nossas vidas. Será que realmente acreditamos plenamente nessa afirmação? E veja que isso, o tema da criação, parece que todos nós acreditamos plenamente nele, mas ele vai nos trazer uma série de consequências. Por que todas as teorias, as filosofias, elas tentam questionar a parte da criação do universo? E esse é o impacto verdadeiro para a minha e para a sua vida. E é isso que nós vamos responder nessa aula de hoje de manhã. Uma outra pergunta. Por que existem tantas teorias? Aqui eu resumi, peguei algumas imagens da internet, falando sobre a teoria do Big Bang, Aristóteles comentando sobre a criação do universo, o Stephen Hawking falando sobre a teoria de tudo, o próprio Einstein falando sobre os pilares que apoiam a teoria do Big Bang. E aí eu retorno mais uma vez para os irmãos. Por que existem tantas teorias sobre a criação do universo? Sim, de uma certa forma sim. O que mais? Desculpe, só complementando da depravação, no caso da depravação total que nos afasta do Senhor, segundo os princípios que aprendemos do nosso calvinismo, não é isso? Pois não, Dani? Eu estou só todo mundo... Ai, meu Deus. Eu acho que os ateus, eles precisam de uma teoria para confirmar a existência de tudo que não seja das mãos de Deus, que não tenha originado de um Deus criador. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Veja, a Dani falou sobre ateus. Eu vou ampliar um pouco. Ampliar falando da humanidade. A humanidade, de uma certa forma, ela tenta criar as suas próprias teorias. Afinal, como surgiu o universo? De Deus ou do grande Big Bang? Ou seja, a grande explosão que é falada pelas teorias. Veja, eu vou apresentar, o meu intuito não é fazer um aprofundado científico, mas assim fazer uma pequena abordagem, uma citação sobre os principais aspectos que envolvem a teoria do Big Bang. E veja que o meu objetivo não é defender a teoria do Big Bang, mas sim mostrar que a própria teoria do Big Bang mostra que Deus existe. E essa vai ser a minha argumentação, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. O Big Bang, ou grande explosão, ele é considerada pelos filósofos, pelos cientistas, como a melhor explicação sobre a origem do universo. Essa teoria do Big Bang, ela nasce com o estudo de Albert Einstein, a partir de 1917, sobre a teoria da relatividade, onde tudo era relativo, em que o universo não era estático, o universo estava em movimento, e nem o universo era eterno, ele teve um início. Veja que, pela argumentação de Albert Einstein, havia um movimento do universo, esse universo em expansão,
e, ao mesmo tempo, isso nascia a partir de uma origem, de um início. Existe uma correlação, pelo estudo de Albert Einstein, entre tempo, espaço e matéria. Guardem essas 3 palavras, porque elas são importantes para a nossa argumentação. Existe uma correlação, então, entre tempo, espaço e matéria, de forma que um não existe sem o outro, ou seja, um afeta o outro. Para que haja tempo e espaço, há uma necessidade de ter correlação entre tempo e espaço. Se há tempo, espaço e matéria, há necessidade de ter correlação entre tempo, espaço e matéria, todos eles formando um conjunto único. Na sequência, deixa eu tirar meu óculos aqui, senão eu não consigo enxergar pequenininho. 2 estudiosos mais à frente, aqui eu não estou conseguindo ler o nome deles, eles, a partir da teoria da relatividade de Albert Einstein, eles estudaram essa análise que Albert Einstein fez sobre o Big Bang e chegaram à conclusão de que a teoria geral da relatividade tinha um fundamento, exigindo que o universo estivesse em expansão. Então pensem, queridos, imaginem uma bexiga que nós enchemos para um aniversário e que ela vai se expandindo automaticamente. Pela teoria de Einstein, os 3 aspectos, tempo, espaço e matéria, andavam juntos em conjunto e eles estavam em movimento a partir de uma origem, a partir de um início. Na evolução do estudo, essa teoria exigia necessariamente, para que ela fosse verdadeira, que o universo estivesse em expansão, ou seja, ele estivesse em crescimento, ele estivesse expandindo o seu próprio conjunto. Na sequência, Hubble, que é o que dá o nome ao próprio telescópio Hubble, cientista também, a partir da teoria de Einstein, desses outros 2 cientistas, ele afirmou que as galáxias estavam se afastando de nós em velocidades absurdas. Veja que ele comprova exatamente as teorias anteriores. Pela teoria da relatividade, o universo estava em expansão e ele observa pelo telescópio que essas galáxias elas estavam em expansão a uma velocidade absurda, identificando que havia um movimento de expansão dessas galáxias. A partir desses 3 estudos, é possível, e os próprios cientistas chegam a essa conclusão, dizendo que o universo teve um começo. E aí a teoria do Big Bang, que seria uma explosão inicial. Que o universo, a partir dessa explosão, ele surge e ele expande. Ou seja, o movimento de expansão do universo nasce a partir de um movimento inicial. Até aí é o que os cientistas dizem. Mas isso nos traz algumas reflexões. Afinal, de uma certa forma, o que nos ensina a teoria do Big Bang? O universo se expandiu a partir do nada. E veja que nada não é um espaço vazio. Nada é nada. Não existia nada. Surge de um início onde não existia nada e ele cresce, ele amplia. Ou seja, demonstra que é a origem, o começo do tempo, do espaço e da matéria. Por isso que eu falei que são 3 palavras importantes para a nossa reflexão. Ou seja, a teoria do Big Bang, então, ela pode, a partir do que os cientistas falaram, demonstrar que não existia nada e surge o universo a partir dessa explosão e que a origem e o começo, o Big Bang demonstra que existe um início, um começo ou uma origem do tempo, do espaço e da matéria. Veja que se nós olharmos para a palavra de Deus, e nós vamos fazê-lo já já, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o universo foi criado do quê? Do nada. Não existia nada, era um vazio e Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus também nos afirma que existia o quê? Uma origem, um início, com a própria palavra de Deus. E vejam, por que os cientistas sempre foram tão relutantes em aceitar que o universo teve um começo? Essa é uma pergunta que deve nos ajudar a responder o que nós vamos falar à frente. Pensem comigo, se os cientistas estudaram, como nós vimos anteriormente, que o universo ele estava em movimento, ele teve um início, que existia uma expansão, mostrando que havia uma origem, ao mesmo tempo que o universo estava
dilatando ou expandido em velocidades absurdas, indicando que verdadeiramente teve um início com uma grande explosão inicial, como eles falaram. Mas por que há uma dificuldade dos cientistas em aceitar que o universo teve um começo? Eu devolvo a pergunta para vocês me ajudarem a gente partir para o próximo passo. A nossa aula hoje, irmãos, vai ser igual criar filho. Criar filho, não sei se vocês sabem, é igual jogar videogame. Quem já jogou videogame aqui vai saber do que eu estou dizendo. A próxima fase é sempre mais difícil que a anterior, não é isso, irmãos? Então, eu estou na fase intermediária ali, daqui a pouco acho que melhora um pouquinho. Mas a nossa aula de hoje, então, vai ser cheio de passos. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem. Por que os cientistas sempre foram tão relutantes em aceitar que o universo teve um começo? Quem gostaria de me ajudar? Perfeito. Isso tem um fundamento por trás disso. Quem mais? Falta de conhecimento de Deus. Davi? Perfeito. Perfeito. E tem algo interessante que está na sua fala, que eu acho que vai surgir naturalmente. Quem mais quer contribuir? Perfeito. Conclusão, Cláudio. Exatamente isso. Se você admite que Deus existe, todas as coisas mudam de significado. E vejam que os próprios cientistas identificam a existência de Deus, a existência de um início do universo, a existência de um momento inicial. E veja, admitir isso seria admitir que exatamente que Deus existe. Por isso, talvez seja tão difícil para os homens. Mas vamos ver, quais são as implicações? Ou seja, as implicações de aceitar isso é que faz com que os homens tenham um entendimento diferente daquilo que verdadeiramente nós já acreditamos pela fé. Nada vem do nada, e tudo que veio a existir possui uma causa. Isso é um pressuposto básico da ciência, ou seja, é a lei da causalidade. Ou seja, esse é o princípio básico de forma que tudo tem uma origem, ou seja, tem uma consequência. Eu argumento a partir de uma pré-existência. Nada vem do nada, tudo que veio a existir possui uma causa. Se, por consequência, o universo teve um começo, isso significa que teve uma causa para ele existir. Repito, se o universo teve um começo, como o Cláudio adiantou, isso significa que teve uma causa. Ou seja, o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Lembram que o estudo inicial tratava dessas três palavras? Tempo, espaço e matéria. Se, por consequência, voltando, irmãos, para esses aspectos ficarem muito consolidados em nosso coração, se o universo teve um começo, significa que teve uma causa. Se o universo foi causado por algo externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Ou seja, se o que causou o Big Bang transcende o tempo, o espaço ou a matéria, se ele transcende o tempo, ele é eterno. Se ele transcende o espaço, ele é infinito. Se ele transcende a matéria, ele é espiritual. Abram comigo, queridos, 1 Timóteo 1,17, por favor. Sim. Exatamente. Exatamente. Nem ele. Essa é importante a sua colocação, porque dessas teorias, existem inúmeras teorias. A teoria mais comumente aceitada é a teoria do Big Bang, que é o que eu estou abordando. Mas existem realmente várias filosofias, várias abordagens nesses aspectos, e que não são harmônicas entre si. Então, queridos, vejam, se o que causou o Big Bang transcende o próprio tempo, esse é eterno. Veja o que diz 1 Timóteo 1,17. Quem gostaria de ler, por favor? Exatamente, o texto bíblico ele vai falar sobre a eternidade de Deus, ou seja, aquele que era eterno. Se transcende o espaço, ele é infinito, ou seja, não temos uma dimensão específica. A infinitude é uma dos atributos de Deus, Efésios 3, 20. Quem pode ler para mim?
Ou seja, o nosso Deus, ele é infinito. E se transcende a matéria, é espiritual, também um dos atributos de Deus. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Por favor. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mais um atributo de Deus. Veja, queridos, a própria teoria do Big Bang, veja que eu falei para vocês que o meu objetivo não é defender a teoria, mas sim a palavra de Deus. Aquilo que nós já sabemos por fé, pela palavra de Deus, foi afirmado, foi confirmado pela teoria do Big Bang. Ou seja, por quê? O que causa, segundo a teoria da causalidade, transcende o tempo, o espaço e a matéria. Só existe um que tem todas essas características, que é o próprio Deus. E veja que o que nós vamos falar pela palavra de Deus mostra exatamente que Deus é Deus e que Deus foi o Criador do universo. E antes de nós entrarmos nos textos que vamos estudar, eu gostaria de apresentar essa figura. Talvez aí atrás não esteja muito bem, mas é a figura de um relógio suíço. O relógio suíço ele é caracterizado por muitas engrenagens e pela sua perfeição na elaboração. Ou seja, a composição das peças, o tamanho delas, a qualidade delas, a forma como ela foi montada, toda a estrutura do relógio suíço mostra uma complexidade muito grande. E eu fiz aquela pergunta, se alguém lhe dissesse que esse relógio surgiu por acaso, qual seria a sua resposta? Veja, queridos, as teorias que são apresentadas, elas nos mostram a existência de Deus. Elas nos mostram que Deus é o Deus criador de todo o universo. E isso tem implicações. Quando nós não aceitamos a palavra de Deus, e principalmente as consequências da palavra de Deus, isso nos faz, como seres humanos que somos decaídos, por causa da nossa depravação, realmente buscarmos teorias que alimentem aquilo que nós queremos. Por consequência, buscamos, de acordo com as nossas convicções, aquilo que muitas das vezes vai nos afastar do Senhor. E veja, a complexidade desse relógio, simplesmente dizer que ele foi criado ao acaso, não justifica. Eu posso até argumentar ou falar, mas isso não tira em nenhum momento as qualidades e todos os componentes, a formação desse relógio. A conclusão óbvia que trazemos da criação é que só existe um Criador, que é Deus. E esse Criador fez todas as coisas. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E veja que isso tem consequências naturais para a nossa vida. Não adiantaria, irmãos, estudarmos a palavra de Deus se isso não tivesse um impacto em nós. E verdadeiramente acreditando que existe um Criador, isso nos mostra como criaturas devemos agir à semelhança do nosso Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo, Gênesis 1. Esse é pequenininho, eu vou ler, vou deixar os próximos para os irmãos. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares.
E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Guardem essa expressão, segundo a sua espécie. Pois não, dona Sabá? Sim, exatamente. Perfeito, exatamente isso. Dona Sabá, acho que os irmãos não ouviram, ela falou, a expansão do universo não surgiu exatamente a partir da criação de Deus? Exatamente, queridos. Pois não. A Deus, na verdade, a criação do universo tem a ver com a criação do homem. Sim. Por que Deus criar o universo? A criação do universo tem a ver com a criação do próprio homem. Deus é soberano. Algumas coisas a palavra de Deus não nos explica. Mas veja, o que Deus vai criar o homem para que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Então, o universo existe para glorificar o próprio Deus, para demonstrar o seu poder, a sua soberania, mostrar para nós que somos homens à sua imagem e semelhança, que Ele é o nosso Criador e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Sim. A outra pergunta da dona Sabá é para que o homem tomasse conhecimento da existência de Deus? Sim, sim, exatamente. Veja que, queridos, que Deus, na sua soberania, Ele fez as coisas para a sua honra e sua glória. E tanto é que nós fazemos parte desse plano, para aqueles a quem o Senhor escolheu. Então nós vamos chegar a essa conclusão após a leitura dos versículos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo para eu poder, para nós partirmos para o próximo. Eu parei em qual versículo? Perdão, eu não lembro. 12, né? Foi isso? Perdão, não entendi. 12? Obrigado. Só para ver se vocês estavam atentos, irmãos. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Mais uma observação, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as terras segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Até aqui, queridos. O Salmo 103, 19, ele vai confirmar exatamente a criação de Deus sobre o universo. Quem pode ler para mim Salmo 103, versículo 19? Neemias,
capítulo 9, versículo 6. Quem poderia ler para mim, por favor? Veja, até a título de complementar a resposta que a dona Sabá me fez, veja o próprio texto de Neemias. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e os exércitos e o exército dos céus te adora. Tudo foi feito, queridos, para a honra e glória do nosso Senhor. E não poderia ser diferente. Por quê? O universo foi criado para mostrar a glória do próprio Deus. Quando o texto bíblico diz, olhem para as coisas de Deus e vejam aquilo que Deus fez, os animais, os céus, as estrelas, ele mostra para nós que somos cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, que aquilo para nós representa a existência do nosso próprio Deus. E veja que isso é diferente de adorarmos a essas coisas, mas nós adoramos ao Criador dessas coisas. Hoje existem diversas religiões ou filosofias que adoram a natureza. As pessoas vão para o meio das florestas, adorar as árvores e tudo mais, Deus Sol, e etc, etc. E, na verdade, não. O que Deus quer mostrar para nós é que a criação mostra a glória dele. E como isso tem impacto em nossas vidas. Por quê? Se fomos feitos para a glória de Deus, isso necessariamente tem um impacto naquilo que fazemos, na forma como vivemos e como agimos. Tanto é que a Confissão de Fé de Westminster, o segundo capítulo dela, capítulo 4, no segundo texto, que fala da criação, vai falar exatamente da criação do homem, afirmando da seguinte maneira, se os irmãos puderem acompanhar aqui comigo, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam um preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Veja que a nossa confissão de fé, queridos, ela vai trazer exatamente os aspectos relacionados à criação do homem. Duas partes essenciais sobre a criação são trazidas para nós que professamos a fé em Cristo Jesus. A primeira, a criação do universo. Sabermos que o universo foi criado por Deus tem uma implicação. A segunda é sabermos que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos criou, macho e fêmea, racionais e imortais, dotando-nos de inteligência, retidão e santidade, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. E veja que até uma das coisas que o pastor Weber comentou na sua primeira aula. Nós aqui não estamos simplesmente tratando de questões relacionadas ao presbiterianismo, mas estamos tratando de questões relacionadas à própria palavra de Deus. Porque se isso está na palavra de Deus, isso tem um impacto na nossa vida. Tendo impacto na nossa vida, isso tem uma consequência a partir de então. Gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos abrir textos que já são conhecidos, que estão aí logo a seguir. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém puder ler.
Lembram das palavras que eu pedi para que os irmãos guardassem? Se a gente voltar a alguns textos, a gente vai ver, deixa eu tentar identificar algum aqui de maneira rápida. Aquele que fala sobre as espécies. Os irmãos, aqui. Um é o versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie. Veja que quando a criação de Deus é feita, que não tem relação com o homem, a criação é feita segundo a sua própria espécie. Somente no caso do homem, e aí foi o que nós lemos, acontece que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A própria imagem e semelhança de Deus. Veja que essas duas palavras ela têm um impacto. A imagem de Deus, o reflexo de Deus nas nossas vidas e a semelhança da forma do próprio Deus agir. Mas nós vimos no texto que eu apresentei sobre a confissão, que ao mesmo tempo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a lei de Deus escrita em nossos corações e com poder para cumpri-la, mas também Deus permitiu que houvesse a possibilidade de transgressão. Isso aqui, irmãos, parece algo estranho. Olha, como Deus permite que nós possamos descumprir a palavra que Ele colocou em nossos corações. Veja que Ele, eu não quero adiantar, vai ser a nossa próxima aula do domingo que vem, nós vamos falar da queda do homem, mas o plano de Deus é perfeito. Desde a criação, muito antes da fundação do mundo, quando Deus estabelece o seu plano é perfeito, é inteiro para as nossas vidas. E Ele mostra, a partir da criação do universo, a partir da criação do homem, criado à sua imagem e semelhança, mas com possibilidade de transgredir a própria lei, de que a redenção que Ele estava prevendo para as nossas vidas era uma redenção que superava, que transcendia exatamente aquilo que nós podemos fazer, remetendo à vinda de Cristo lá na frente, por meio da sua morte na cruz, de forma que nós pudéssemos ser restaurados. Na aula que vem, nós vamos dar um início falando um pouco sobre esse panorama, mostrando como Deus traz a gente da criação até chegarmos com Cristo à redenção. Veja que nesse caso, queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Essa criação à imagem e semelhança de Deus, ele tem um impacto, uma implicação. Claro que esse impacto é antes da própria queda. Ou seja, desfrutávamos do verdadeiro conhecimento. Desfrutávamos de retidão. Desfrutávamos de santidade. Por consequência, nós éramos espirituais, racionais, morais e imortais. Tanto é que mais à frente nós vamos ver que Deus fala que pelo fato de terem comido do fruto, eles haviam o quê? Perdido pecado e perdido a própria imortalidade. Até então, queridos, quando Deus nos criou, Ele tinha colocado em nossos corações a retidão, o conhecimento, a santidade, a espiritualidade, a racionalidade, a própria moral e a imortalidade. E Deus nos fez a partir do pó da terra. Pó e alma. Deus nos separando entre corpo, pó da terra, e a alma soprada pelo próprio Deus. Existem diversas teorias, e o meu objetivo não é entrar nesses aspectos, mas que falam sobre a divisão entre corpo, alma e espírito, dizendo que existe espírito e alma, e por consequência trazendo algumas teorias como dicotomia, tricotomia, mas o meu objetivo não é entrar nesses aspectos, que é algo mais aprofundado. Se alguém tiver curiosidade de estudar sobre esses temas, eu posso indicar alguns livros para os irmãos. Mas Gênesis 2:7 vai afirmar assim, queridos: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
Veja que a criação de Deus, passando pelo universo, necessariamente faz do homem criatura de Deus, à sua imagem e semelhança, cuja alma, o espírito, foi soprado pelo próprio Deus em nossas narinas. A criação de Deus nos mostra que somos dependentes desse Deus e que, como tal, precisamos nos aproximar desse Deus para que vivamos na terra, enquanto não retornarmos para o céu, de alguma forma cumprindo aquilo que ele nos orienta. Mas uma pergunta, queridos, que eu já fiz de alguma certa forma, é: por que muitos ainda negam a existência de um Criador? Sim, a própria falta de ter ouvido falar de Deus. Por isso nós evangelizamos, levamos a palavra de Deus a todas as criaturas. Que mais, queridos? Perdão? Rebeldia, exatamente. Que mais? Soberba. Alguém mais quer contribuir? Por quê, queridos? Incredulidade, falta de fé. Sim, o próprio pecado existente com a queda de Adão e que foi transferido para as nossas vidas, perfeito. Eu trouxe uma fala, queridos, uma citação do reverendo Alderi Souza de Matos. No ano passado, nós o convidamos para estar aqui, não sei se os irmãos lembram, nós fizemos um talk show sobre a reforma protestante, foi bem interessante. E num dos seus livros, ele trouxe a seguinte fala: crer em um Criador traz consigo um compromisso. Via de regra, porém, as pessoas desejam viver suas vidas segundo as suas próprias conveniências e evitam, portanto, este tipo de comprometimento. A argumentação dele em seu livro é mostrar que, ao acreditarmos em um Deus Criador e acreditarmos que somos criaturas de Deus, nos faz com que tenhamos que rejeitar a forma como queremos viver. Por quê? Se eu acredito que tem um Deus, que Ele é o Criador do universo, que Ele me criou, alguma coisa tem que transformar, tem que mover a minha vida. Ou seja, acreditamos pela fé que a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus para as nossas vidas. Se acreditamos, por consequência, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que o universo foi criado por Deus, a palavra de Deus necessariamente tem que ter um impacto em nossas vidas. Caso contrário, nós estamos negando aquilo que acreditamos. Veja, essa é a transformação. Esse talvez seja o segredo que muitas das vezes nós não conseguimos perceber. Por quê? Se existe um Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança, qual é o impacto dessa palavra em nossas vidas? Queremos crer verdadeiramente nesse Deus ou queremos crer em num compromisso, queremos crer nesse Criador que nos exige um compromisso ou queremos viver segundo as nossas próprias conveniências? Veja que isso é a dicotomia, exatamente, são os dois lados da mesma moeda. Por isso que existem tantas teorias que falam sobre a criação do universo. E vejam que as próprias teorias, como nós vimos, ela acaba confirmando a existência de Deus, como a própria teoria do Big Bang. E eu volto com mais uma pergunta. Por que mesmo crendo em Deus, que Deus criou todas as coisas, criou a nós mesmos, a sua imagem e semelhança, muitas das vezes agimos como se Ele não existisse? Isso acontece conosco, queridos. Isso acontece comigo. Isso acontece nas minhas decisões pessoais. Isso acontece nas minhas decisões na própria igreja, nos meus relacionamentos. Quando eu evito, muitas das vezes, de me aproximar de um irmão que me chateou, isso mostra que o meu coração está afastado daquilo que Deus me exige, que Ele me ensina. Porque se verdadeiramente eu creio em Deus, se eu creio que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, isso não pode ter um outro impacto em minha vida, a não ser me conformar à sua palavra. Veja mais que interessante, para eu ainda ter mais 5 minutinhos com os irmãos, são 11h25. Isso é essencial para tudo aquilo que vamos fazer. Se eu fizesse uma enquete com todos os irmãos aqui, sem exceção,
100% de nós, todos nós acreditaríamos piamente que Deus criou o universo. Todos nós acreditaríamos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí volta essa pergunta. Por que ainda agimos como se ele não existisse? Veja que se agimos como ele não existisse, existe algo que nos impacta. Perfeito. A nossa racionalidade é limitada. Perfeito, a sua colocação acho que nos ajuda a caminhar para a conclusão, porque a nossa razão ela é limitada, nós não conseguimos compreender muitas das coisas. Quando eu estava preparando esse estudo e fui buscar informação para poder trazer a própria teoria do Big Bang, quando você observa a quantidade de galáxias, a quantidade de estrelas, a quantidade o tamanho desse universo e como nós nos colocamos como uma Terra no meio desse centro, é algo impressionante. Não tem. Os estudos que tentam trazer uma data de origem evolucionista da Terra mostram bilhões, milhões de anos. Vejam, queridos, isso é muito tempo. É tanto tempo que, para que eu acredite nisso, eu preciso de fé para acreditar que isso aconteceu. Veja que no frigir dos ovos, eu sei essa expressão é antiga, né, irmãos? Eu não sou antigo não, tá, queridos? Eu tenho aí uns 18 anos, mas para que a gente acredite nisso, tudo é por fé. Veja que a fé é colocada diante de nós a todo tempo, e principalmente pela palavra. Nós nunca compreenderemos Deus, por isso que temos que acreditar em sua palavra pela fé. E aí, voltando à argumentação, se Deus nos criou, Deus criou o universo, e Ele é o Criador, e Ele quer que nos conformemos à sua imagem e semelhança, isso é importante para nós, porque isso vai moldar a minha atitude a partir de então. Não saiam dessa aula sem confrontar aquilo que vocês sabem no coração de cada um. Ajam, vejam, se arrependam, assim como eu faço. Me coloco diante de Deus pedindo, Senhor, muda a minha própria vida, porque eu preciso de Ti. Isso é essencial para a nossa vida. Mas, irmãos, o que faz com que nós hajamos dessa maneira? Gênesis 2, 16, 17, ele vai falar que o Senhor deu a ordem para o homem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aqui, queridos, eu estou buscando aqui o tema da nossa próxima aula. Por quê? A queda do homem faz com que tenhamos uma visão distorcida. Olhamos para o universo, para as coisas, para as nossas relações, para a nossa vida com Deus, de maneira distorcida. Então, por isso, queridos, não faltem a aula que vem. Conto com todos vocês, vou olhar vocês aqui para memorizar a imagem de vocês, não faltem a minha aula da semana que vem. Mas, ao tempo que o Senhor mostra que nós nos afastamos de Deus por meio da queda de Adão, Ele nos dá uma excelente notícia, que Jesus é a graça de Deus para as nossas vidas. Essa é a conclusão de todos os tempos para as nossas vidas, queridos. Aonde é o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. E que essa graça de Deus abunde o seu coração durante esse domingo, todo dia, e tragam vocês na semana que vem. Nós temos ali ainda mais alguns minutinhos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para que a gente possa... Pois não, mano? Pois não? Pois não. Quer que eu leve o microfone aí? Perfeito. Sim. Perfeito. Exatamente, a própria palavra que criou, a palavra de Deus. Queridos, alguma outra colocação? Pois não, Marden. Quer que eu leve o microfone para você?
eu tentar aqui. Obrigado. Perdão, Marta, eu me perdi um pouquinho na sua fala. Se você puder só repetir para eu poder passar a fala para a Dani, mas só com a sua parte principal, por favor. Sim. Sim. Sim, eu acredito que seja... na verdade, você busca argumentações para as suas próprias convicções. Esse talvez seja o grande resumo da aula. Nós podemos ter as convicções em nós mesmos ou na palavra de Deus. E tudo o que nós tentamos apresentar para os queridos irmãos é exatamente que a origem de tudo é Deus. E se é Deus, tem um impacto em nossas vidas. E veja que interessante isso. Na aula que eu falei sobre Bíblia, eu falei, por exemplo, sobre separação, citei alguns exemplos do impacto da palavra de Deus em nossas vidas. Veja que existe uma série de orientações na própria palavra de como devemos viver. E aí isso tem impacto. Por quê? Se nós acreditamos no Deus Criador, que fomos criados à sua imagem e semelhança, a palavra de Deus é colocada. Muitas das vezes eu olho para aquele ensinamento bíblico e falo assim, olha, não, eu acho que tem alguma alternativa aqui, isso não é verdade para a minha vida. Veja, queridos, isso tem um impacto poderoso. Por quê? Se vivemos de acordo com a palavra de Deus, a própria promessa de Deus diz que vamos ter bênçãos, usufruir das bênçãos do Senhor. Não porque é uma relação de causa e efeito. Eu cumpri agora e vou ter todas as bênçãos de Deus. Deus não promete isso para nós. Mas o fato de que andarmos conforme a palavra de Deus nos faz desfrutar do próprio Deus, daquilo que Ele separou para nós de melhor. Mesmo que em alguns momentos tenhamos dificuldades nesse próprio mundo, como foi a mensagem trazida pelo pastor Reine hoje pela manhã. Dani, você quer? O microfone é um problema, né? Não, é só o que a gente deve ser grato a Deus pela ciência, né? Porque os estudos científicos são a bênção de Deus para a nossa vida, e para a gente chegar a esse entendimento que fé e ciência não são para divergência e competição, mas fé e ciência se completam, né? Queridos, muito obrigado pela atenção. Gostaria de convidá-los a... Pois não, Sueli. Não é? Ele tem uma ligação com um ser soberano, um ser superior. E você falou na palavra. E a palavra aparece logo de início na criação. Disse Deus. Né? Disse Deus. Foi pela palavra que ele foi criando. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus. Ixi, a lista de presença está por aí? Passou? Alguém deixou essa caneta na lista. Depois, irmãos, está aqui na frente. Quem puder vir aqui. Muito obrigado pela paciência comigo mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Alguém gostaria de fazer oração voluntariamente? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez nesta manhã para te louvar pela tua palavra, que nos ajuda a ver pela fé aquilo que muitas pessoas ainda querem ver pela própria ciência ou pelas próprias filosofias. Ajuda-nos, Pai, a manter a confiança em Ti. Ajuda-nos a enfrentar os desafios dessa vida olhando para o Senhor, de forma que possamos, ao final dos tempos, junto da glória do Pai, olharmos para tudo o que o Senhor fez e percebermos como o Senhor foi bondoso para conosco, maravilhoso, nos escolhendo, permitindo que fôssemos testemunha do Senhor aqui na terra. Ajuda-nos a sair daqui, da nossa igreja, alimentado pela Tua palavra. E ajuda-nos principalmente a sermos testemunha dela nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na igreja, em qualquer lugar que o Senhor nos coloque. Obrigado por essa manhã. Perdoe os meus pecados, ó Pai, e tudo aquilo que faço que não Te agrada. Permita, Pai, que essa palavra seja plantada nos corações dos nossos irmãos pelo Senhor, não pelo meu muito falar. Eu Te louvo e Te bendigo, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, bom dia, bom domingo para vocês.